Salve, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Como prometido, hoje um podcast para a gente falar sobre Corinthians. Vai ser bom, né? Calhou, né? Porque ontem teve a coletiva do presidente Augusto Melo. Então a gente pode falar, né, do momento que vive o Corinthians, as diversas situações que aconteceram e repercutir as próprias falas do presidente, né, que eu acho que deixou muita gente do noticiário esportivo indignado e certamente muitos torcedores também, né? Muitos torcedores devem ter ficado indignados com algumas palavras do presidente. Enfim, né? Deu a cara, eu acho que era necessário diante de um cenário bastante tumultuado, né? Notícias que ferveram nos noticiários esportivos nos últimos dias. Antes de chegar lá, a gente vai, assim, eu só quero lembrar algumas coisas com o torcedor, tá? Então, assim, você torcedor, vamos recapitular algumas coisas, né, que aconteceram. E aí a gente vai para a coletiva de fato. Eu não vou ficar aqui, não vou me delongar muito, né? As notícias estão aí, todo mundo sabe, não precisa, acho que não precisa a gente ficar falando muito sobre isso. Acho que vale mais agora, né? Eu ia fazer, né? Relembrar e viver, né? Eu ia fazer uma retrospectiva. Mas, como o presidente deu a coletiva, acho que cabe a gente ouvir algumas perguntas, algumas respostas, nos indignarmos aqui, né? Porque ontem já ouvindo, eu já me indignei, hoje a gente ouve com vocês e a gente dá a nossa opinião sobre o que diz o Augusto Melo, evasivo, né? Essa acho que é a palavra, muito evasivo, né? Jogou muito para a torcida, não respondeu de forma clara, enfim, a gente vai chegar lá. Primeira coisa que eu queria trazer para vocês é essa aqui, é a tabela do Campeonato Brasileiro, né? Porque o Augusto Melo, ele delega responsabilidade pela crise à oposição, né? À oposição aos traidores, como ele disse algumas vezes durante a sua coletiva, aos traidores, né? Aos opositores da sua gestão. Ele delega, ele acredita, né? Ele acredita boa parte da culpa do que está acontecendo com o Corinthians aos opositores, aos traidores, né? Mas o Corinthians está na zona do rebaixamento pelos seus próprios méritos, né? Eu acho que não entra um opositor em campo e faz o Corinthians tomar um gol. Eu acho que não entra um opositor em campo e faz o Corinthians deixar de marcar um gol, né? Dentro de campo é o trabalho do Antônio Oliveira junto com os jogadores. E o momento que vive o Corinthians, né? E as atuações do Corinthians dentro de campo nada mais são do que um reflexo do que acontece fora de campo. Crise política, atraso nos pagamentos, né? Jogadores questionados sobre assuntos dos quais eles não têm que falar, né? Jogadores, contratações duvidosas, né? De atletas que vieram com histórico de lesão, de atletas que vieram de histórico de próprio questionamento técnico, e aqui eu cito o Pedro Raul, que nem joga, né? O Pedro Raul não é nem reserva, né? O Pedro Raul não é... A história do Mateuzinho, né? Que chegou, treinou num dia de treino aberto, teve que voltar para o Flamengo, aí voltou e na coletiva o Augusto falou que teve que pedir dinheiro emprestado para o empresário para a contratação do Mateuzinho. Então são uma série de situações e o que a gente vê dentro de campo é um reflexo do que a gente vê fora de campo. Mas, segundo Augusto Melo, o Corinthians está na 17ª colocação. Isso não, ele não disse isso, né, com todas as letras, mas aqui é a minha interpretação. Isso aqui é a minha interpretação. Acho que eu tenho direito à minha interpretação, não? Né? Segundo Augusto Melo, a situação do Corinthians hoje, 17ª colocação, não é por culpa dele, né? A gestão dele tá fazendo o que pode, né? Isso aí é culpa dos opositores, culpa dos traidores, né? Daqui a pouco vai falar que os jogadores são traidores também, né? Daqui a pouco pode ser isso, né? Os caras não estão recebendo salário, tem atraso de salário, direito de imagem e, né? Daqui a pouco vão ser chamados de traidores, né? Traidores do Corinthians. Mas enfim, né? Primeira coisa que eu queria relembrar com vocês aqui, 17ª colocação. Segunda coisa, tá? Caso do Carlos Miguel. Vamos trazer isso aqui primeiro, vai que tenha meio que uma. A gente já viu essa notícia antes, mas tem meio que uma retrospectiva, né? Do que aconteceu com o Corinthians nos últimos dias. Então vamos lá, né? Tumulto. Aqui, anunciado o acordo da Bydbet, 370 milhões pelos próximos 3 anos, né?
foi anunciado com pompas, o maior patrocínio da história do Corinthians. A Pixbet, que foi a patrocinadora anterior, ela tentou, né? Ela tentou aí uma renovação com o Corinthians, aumentar um pouco o que eles iam pagar. Duílio não aceitou, né? O Duílio não aceitou. O Augusto sinalizou que, ó, tem um patrocínio melhor. E o Duílio não renovou com a Pixbet. Não renovou, mas pela rescisão antecipada, o Corinthians tem que pagar aí, cara, mais de 40 milhões em multas para a Pixbet, né? Mas diante de um cenário onde o Corinthians iria receber, vai receber, né? Iria, né? Vai não, né? Iria, né? Um período de 3 anos, receber 370 milhões de reais, né? 40 milhões não era nada, né? Fato é que, como a gente trouxe ontem, o lucro líquido gira em torno de 20 milhões, cerca de 20 milhões, porque recebeu da VideBet, vai parcelar a multa para a Pixbet, então dentro do que recebeu e o que já pagou para a Pixbet, e tem coisa para pagar para a Pixbet ainda, tá? Então assim, o Corinthians fez uma série de contratações questionáveis, vai pagar muita grana para muitos jogadores questionáveis, rompeu com a antiga patrocinadora Master, vai parcelar essa multa, esse pagamento de multa, tá tudo em dia por enquanto, recebeu um pouco da VideBet, o que é normal, né? Vai recebendo aos poucos, o que recebeu pagou um pouco para a Pixbet, né? As parcelas para a Pixbet, e agora, né, a VideBet rompeu o contrato unilateralmente, pode cobrar multa do Corinthians, e o Corinthians tem que pagar a Pixbet. E se não pagar a Pixbet, o contrato prevê mais multa, né? Então, assim, e é culpa dos opositores isso, viu? Isso é culpa dos opositores. Isso é culpa dos traidores, né? Isso é culpa dos traidores. Mas, enfim, vamos embora. Vamos agilizar para a gente ouvir um pouco do presidente, né? Então, teve aí o rompimento, né? Unilateral. E aí rolou a publicação no blog do Juca Kfouri, né? De que foi repassada a grana foi repassada por uma empresa laranja para uma empresa laranja. Saída do Carlos Miguel, a iminente saída do Carlos, por enquanto tratada como iminente, né? Mas a gente vai ter que acompanhar. É um misto de sentimentos. Tem gente que está apelando pro sentimentalismo, né? Caso do Ivan Moré, né? Não sei se vocês viram, o Ivan Moré fez um apelo bem sentimental, né? Ah, Carlos Miguel, fique, né? O Ivan Moré, todo respeito, Ivan Moré, com todo respeito, você que é um cara consolidado na carreira, já passou por muita coisa, você não tem o direito de pedir para o Carlos Miguel ficar no Corinthians apenas pelo coração, né? Eu acho que não, por mais que você seja corintiano, e aqui quem sou eu para falar de Ivan Moré, né? Um dos mais lendários do jornalismo esportivo, sou um grande fã, mas ele tem que saber que tem o lado torcedor e tem o lado profissional, né? O Ivan Moré, eu tenho certeza que tomou muitas decisões na vida dele, profissional dele, na paixão, mas muitas por questões meramente profissionais, tá? Muitas meramente profissionais. Então eu não acho que você consolidado na carreira, né, uma referência no jornalismo esportivo, não tem o direito de pedir para um atleta de 25, 26 anos deixar de lado uma proposta de carreira, né, uma proposta para a vida, né? É uma proposta para a vida, você ir para a Premier League, para o futebol inglês, em detrimento de uma paixão, né? Só porque o Cássio fez isso. Escolhas são escolhas. Alguns atletas fizeram as suas escolhas, foram bem-sucedidos e não se arrependem. O caso do Marcos, né, o saudoso São Marcos do Palmeiras, ele, para quem não sabe, ele chegou aí para o Liverpool da Inglaterra. Ele chegou aí lá, ele foi para lá. Só que ele não gostou da Inglaterra. Ele não gostou, falou, cara, quero voltar, não quero ficar aqui, não importa o salário, não quero ficar aqui. O Marcos, goleiro, ídolo alviverde, chegou a ir para a Inglaterra, né? Ele foi para ir para o Liverpool, ele foi para jogar para o Liverpool. E ele resolveu voltar, porque ele não queria, né? Pô, tô aqui, esse salário é o suficiente para mim, é o que me cabe, né? Poderia ser um milionário hoje? Poderia. Mas ele teve, cara, assim, escolha de vida dele, né? Escolha de vida. Cara, para mim vale muito mais isso aqui, né? Estar no Palmeiras, sendo palmeirense, vivendo a minha paixão, sendo caçado pelo torcedor quando tá em crise, isso faz parte.
ganhando um salário razoável, se aposentou, se mantém como um dos maiores, se não o maior ídolo do Palmeiras, e a vida dele está resolvida, né? São pessoas e pessoas. Rogério Ceni teve a chance de sair do São Paulo e ele não saiu do São Paulo. Ele permaneceu no São Paulo, se tornou um dos maiores ídolos assim, cara, assim, se a gente falar em futebolistas, o Rogério Ceni é um dos maiores ídolos se a gente pensar em futebol, não é nem só esse, assim, do que um jogador representa para uma camisa. O Rogério Ceni, talvez, cara, ele seja um dos, assim, a idolatria, né? O que ele se tornou no São Paulo, talvez seja uma das mais icônicas do futebol brasileiro, né? Junto com, cara, assim, junto com o próprio Marcos, que eu já citei. Então, assim, são escolhas de alguns atletas que optam por ficar, mas eles escolheram porque eles quiseram, né? Eles poderiam estar milionários hoje, né? Tem um bom negócio, sem precisar depender de outras coisas, que nem o Rogério virou treinador, sem precisar disso. Para, não preciso disso, ganhei muito dinheiro na carreira, né? Fui jogar na Europa, fiz meu pé de meia. Por isso que eu falo assim, as pessoas que pedem pro Carlos Miguel ficar, é legal, tem um lado da paixão. E o futebol é movido de paixões. Eu falei sobre isso ontem quando a gente falava de Fluminense. Mas ninguém tem o direito de pedir isso para uma pessoa, né? Essa pessoa tem que tomar essa decisão, porque é uma escolha de vida dela, de carreira dela. Isso vai refletir, né? Vai reverberar na vida dele. E se ele fica? E se ele decide ficar, né? E não dá certo? Como é que fica depois, né? São situações, cara. São situações. Se ele vai para Inglaterra e não dá certo, ele vai ganhar muito dinheiro e tá tudo certo. Se ele ficar no Corinthians e não dá certo, ele vai ganhar um dinheiro razoável, vai, mas não tudo que ele poderia ganhar, né? Então, assim, são coisas da vida, né? E eu acho que, assim, ninguém tem o direito de pedir para ele, fica porque é um dos maiores clubes do mundo. Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Você vai representar a Fiel, né? Você vai assumir o lugar do Cássio, o maior, um dos maiores, se não o maior ídolo, para algumas pessoas, o maior ídolo do Corinthians, o Cássio já, superando alguns nomes icônicos como Marcelinho Carioca. É um grande prestígio, mas ninguém tem o direito de pedir isso pro garoto, né? Porque é uma questão de vida. Ainda mais pessoas que estão consolidadas na carreira, como eu citei, né? Então, aqui, desculpa, aqui, todo respeito ao Ivan Moré, cara, assim, né? Sou um grande fã. O cara é um gigantesco do jornalismo esportivo, mas ele não tem o direito de pedir isso pro garoto, né? Eu falo garoto porque ele tem 25 anos de idade, 25, 26, eu não sei a idade correta, mas, né, para um goleiro, isso é uma idade jovem, né? Isso é uma idade jovem, relativamente baixa, né? Então tem a iminente saída do Carlos Miguel, cara, já tô me delongando aqui, né? E tem a saída de uma série de dirigentes, né? Começando com o Rubão, a gente chegou a falar aqui, né? E assim, o Rubão saiu por questionar o intermediário na negociação, né? Então, assim, você vê que já começa a ficar uma coisa estranha, né? Ele questionou o presidente Augusto Melo sobre a presença de um intermediário no contrato da Vai de Bet. Esse foi o primeiro. E aí sai diretor jurídico, né? Aqui, ó, vamos pegar aqui, ó. Na sequência, Yun Quindi e Fernando Perino saíram da diretoria jurídica ao terem alguns pedidos ignorados pelo Augusto Melo, né? Então, debandada de diretores, saída iminente do Carlos Miguel, sendo que o Cássio já saiu também, né? Questão da Vai de Bet. Isso aqui a gente passou rapidamente ontem, né? A multa do Carlos Miguel caiu de cerca de 50 milhões, se eu não me engano, né? 50 milhões de euros para 4 milhões. Porque, como a gente falou, né? O Cássio era o titular absoluto na época. Isso foi na gestão do Ilho, hein? Isso foi na gestão do Ilho. O Cássio era absoluto. Não entrou em campo. Ele entrou pouquíssimas vezes em campo, apesar das vezes que ele entrou, ele ter representado bem, mas ele jogou pouquíssimas vezes, né? Então, para renovar, o staff do clube pediu, o Corinthians aceitou, porque o Cássio era incontestável na posição. E aí sai o Cássio, sendo que o Carlos Miguel tem esse contrato com essa multa ridícula para os padrões europeus. Desculpa, por Brasil é caro, mas padrões europeus é barato, né? Tem uma multa ridícula. Então, assim, eles abriram mão do Cássio,
não se preocuparam em garantir uma renovação com o Carlos Miguel, que aumentasse essa multa rescisória. Não precisava ir para 50 milhões, mas podia, né, subir de forma considerável, para o clube não correr esse risco. Ah, mas o staff do jogador endureceu, dificultou, já mirando. Aí, cara, aí é competência da gestão. Né? Aí é competência da gestão, seja a do Ilho, seja do Augusto Melo. Né? Porque as duas gestões tiveram a oportunidade de fazer alguma coisa e não o fizeram. Né? E não o fizeram. A queda da multa rescisória, ela é bizarra, né? De 50 para 4 milhões? Ela é, mas ela é compreensível. É compreensível que a multa caia, não tanto. É compreensível que ela caia, né? Por conta que foi noticiado, né? Pô, ele entrava poucas vezes em campo, não tinha perspectiva de ser titular, o Cássio era incontestável, então a queda da multa ela era razoável. Agora não para os padrões que foram, né? Então o Duílio teve a chance de fazer certo, a gestão do Duílio, e o Augusto Melo quando assume e entende que o Cássio já começa a se tornar um vilão, essa preocupação de, cara, a multa do Carlos Miguel, que é o reserva imediato, é de 4 milhões. A gente não pode pôr esse cara para jogar com uma multa ridícula dessa. A gente precisa renovar e aí sim, Carlos Miguel, você vai ser titular agora. Não, colocaram o cara para jogar, o cara tá brilhando, chama atenção e agora vem um clube inglês, fazer com uma proposta tentadora, né? Praticamente recusável, né? Então é isso. Vamos com as palavras do Augusto Melo, que eu já me delonguei. Temos cerca de 15 minutos. Eu vou acelerar o vídeo. Fica aqui o convite aberto para você, torcedor, simpatizante, fã do esporte. Corinthians TV, se inscrever no canal, curtir o vídeo. Vamos embora, vai ser mais longo. Como eu disse, eu vou acelerar o vídeo. Deixa eu pôr o fone aqui, né? Deixa eu pôr o fone primeiro, senão o áudio pode estourar. Pera aí, segura aí, deixa eu... Opa. Não sei se vocês ouviram aí, né? O áudio do headset. Deixa eu pegar aqui. Vambora, peraí. Ah, calma aí, segura aí. Segura aí que ele conectou em outro dispositivo. Peraí. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Quem sabe faz ao vivo e aqui a gente faz. Então tá. Agora acho que vai. Agora acho que vai. Ligar o áudio aqui. Deixa eu corrigir um pouco o som para não estourar para vocês, né? Acho que o meu microfone tá muito baixo também. Será que tá baixo demais? Pera aí, vou tentar arrumar aqui. Será que vai? Tá baixando, né? Acho que tá baixando? Sei lá. Pera aí. Vamos embora. Deixa eu trazer o microfone mais pra perto de mim. Então vai, vamos, então vai. Vamos com o Augusto Melo aqui. E aí a gente. Perdão, gente, né? Problemas técnicos aqui, vamos embora. Parabéns, doutor. Opa, peraí, ainda não tá vindo pra cá. Deixa eu tentar de novo. Tô tentando conectar meu headset aqui. É, não vai conectar, gente. Se estourar, o meu headset não tá conectando. Se estourar o som, é, eu vou pedir perdão aqui. Vamos embora. Vou baixar o som um pouco aqui no meu. Doutor, sejam bem-vindos. Estamos agora à disposição, fiquem à vontade. Agora funcionou para mim. Presidente, aqui, Lili Nascimento, da ESPN. Bom dia. Bom, a sua gestão do início do ano até agora, o maior golaço da sua gestão foi o fechamento com uma grande patrocinadora, com a VaidBet, 370 milhões, e foi muito elogiado por isso. Hoje a VaidBet não faz mais parte do Corinthians. Quem que você, presidente, considera culpado ou culpados pela saída da patrocinadora? Obrigada. Os opositores que não querem o bem do Corinthians. As pessoas que não aceitam que perderam a eleição, as pessoas que... Será que são corintianos? De verdade? Será que... Gente, não vou nem esperar ele terminar, cara. Não vou nem esperar ele terminar, cara. Assim, já a primeira resposta já é para ficar transtornado, porque ele é perguntado sobre a questão da saída da patrocinadora. De quem é a culpa? Dos opositores, né?
dos opositores. Quem assinou o contrato de patrocínio foi a gestão dele. Foi a gestão dele. E a patrocinadora deixou o Corinthians porque ela acionou uma cláusula anticorrupção, né? Ou seja, isso aconteceu sob o mandato dele, né? O mandato dele. O intermediário que recebeu com o aval dele, né? O que intermediário... Tudo bem, mas o intermediário ele conhece. O Rubão questionou o Augusto Melo pela presença de um intermediário. Então, a culpa pela saída da VaidBet não foi da oposição, né? Não foi da oposição. Enfim, né? Enfim, esse discurso, né? Esse discurso de jogar para o torcedor, eu espero, de verdade, de coração, que o torcedor não compre esse discursinho de merda, com todo respeito. Esse discursinho é um discursinho de merda, com todo respeito, presidente, né? Com todo respeito, mas não dá para ter respeito, porque ele não se respeita com uma resposta dessa. Ele não se respeita. Ele não se respeita. Ele não respeita o escudo que está aqui, né? Estampado aqui. O escudo que está aqui, né? No logo do clube do YouTube, que está aqui na marca d'água do YouTube, que está aparecendo aqui atrás, né? No painel. Ele não respeita o escudo do Corinthians, ele não se respeita, ele não respeita os torcedores, ele não respeita essa série de marcas que estão estampadas aqui no fundo, com esse tipo de resposta, com todo respeito, mais uma vez, de merda, né? Mas não dá para ter respeito, porque ele não se respeita. Como é que a gente vai respeitar um cara que dá uma resposta dessa, né? Mas enfim, vamos ouvir, vamos respirar fundo e vamos seguir, vamos tentar ouvir, né? Eles querem o bem do Corinthians? Eu, nessa gestão e durante a campanha, sempre deixei claro que eu quero trabalhar para o próximo. Com certeza, o próximo presidente, ele é corintiano de verdade, assim como eu. Então, ele quer o bem do Corinthians. Então, quanto melhor eu deixar o Corinthians para ele, maior o Corinthians será a cada gestão. E é isso que eu faço aqui. Infelizmente, as pessoas não querem o bem do Corinthians, usam isso politicamente, para que a gente possa ter esses problemas todos, principalmente financeiramente, para que nos sufoquem financeiramente, porque eles sabem que essa gestão está resgatando grandes empresas, grandes nomes, quem acredita na gestão, que acredita no Corinthians, que o Corinthians, pela torcida fiel que ele tem, essa torcida ela dá retorno para qualquer grande empresa que investe no clube. E, infelizmente, essas pessoas não querem bem do Corinthians e ficam fazendo com que essas empresas se afastem do Corinthians para que a gente não tenha êxito na nossa gestão. Mas, ao contrário do que eles tentam, existe todos aqueles que ainda acreditam e vão acreditar cada dia mais, vocês podem ter certeza. Por pouco tempo, são só 5 meses de gestão. Em tão pouco tempo, se vocês forem analisar o que nós já fizemos dentro do Corinthians, é uma reformulação total que esse pessoal não aceita e o Corinthians está mudando de patamar. Não é fácil, pegamos um clube numa situação financeira muito complicada, muito maior do que nós imaginávamos, que logo logo vocês vão saber a real condição do Corinthians. E o que já fizemos de lá para cá, toda essa estrutura que nós já estamos montando de reformulação, que não é fácil, gente. Não é fácil pegar um clube do tamanho do Corinthians, na situação que se encontrava. Imaginávamos um valor e é muito maior do que todos nós imaginávamos. Então, tudo bem. Ó, vamos lá. Ele tá falando agora, tô ligado, da herança maldita, né? Da herança maldita, que é a tal da dívida, né? Foi divulgado recentemente aí que a dívida do Corinthians nesses primeiros meses já passou de 2 bilhões, tá? A dívida do Corinthians já passou de 2 bilhões nesses primeiros meses dessa temporada. Ele fala sobre uma reestruturação total que está causando descontentamento com uma série, né, de pessoas que não querem o bem do Corinthians, né? Ele cita isso, uma reestruturação, uma reformulação, não sei qual o termo, perdão, aqui a palavra correta, né? Que ele cita aí, mas cara, assim, é um ciclo vicioso, né? Você vê que fica claro que o Augusto ele é um político. O Augusto ele é um político, né? Ele é um político, ele não sabe, né? Ele não me parece saber muito do que ele está fazendo ali no cargo, do que é ser um presidente. E tudo bem, tem tantos presidentes que são eleitos e não sabem o que tem que fazer um presidente, como exercer essa liderança, como exercer, né, este papel. E eles vão aprendendo ao longo da gestão, isso é normal. Por isso que eles se cercam de pessoas que estão no dia a dia do clube,
que são influentes no clube, porque essas pessoas, além do poder político, têm o conhecimento de como funciona, né? Do que é ser presidente. O Augusto, para mim, ele cada vez mais ele sinaliza, e por essas palavras infelizes, na minha opinião, infelizes, né? Sem responder a pergunta de forma clara, de forma técnica, né? Jogando para a oposição, tentando comprar o torcedor, ele se mostra um político, né? Ele se mostra um político e assim, um péssimo gestor e um péssimo político, né? Porque só as debandada de diretores, né? Da diretoria, fica claro que ele é um péssimo político, né? Ele é um péssimo político, mas enfim, vamos pular. Ele fala da questão, eu quero citar a questão da reestruturação. Não, ele não mudou nada, né? Seu Augusto, presidente, o senhor não mudou nada, né? A gestão do Ílio, a gestão Andrés fez uma série de contratações questionáveis. Eu me pergunto até hoje por que o Corinthians contratou o Mateuzinho e que não foi reserva em lugar nenhum, com todo respeito ao Mateuzinho, né? Que não foi reserva. E por que o Corinthians contratou o Pedro Raul? O Pedro Raul, eu defendi o Pedro Raul no Vasco. Não vou ser aqui também, né? Eu defendi o Pedro Raul no Vasco. Quando saiu e o Vasco passou por momentos de dificuldade, falei, cara, um atleta como o Pedro Raul ia fazer diferença nessa situação que o Vasco se encontra. Só que depois o Vasco trouxe o Verratti e tá tudo certo. Esquece Pedro Raul. Passa a borracha. Mas naquela altura, sem um centroavante de referência, eu entendi que, cara, eu acho que vale mais a pena ter o Pedro Raul do que não tem ninguém. E aí aconteceu um milagre, se a gente pode dizer assim. Né? Uma equipe do futebol mexicano, eu esqueci quem foi. Inclusive a apresentação do Pedro Raul foi foi a La Chaves, né? Com efeitos especiais, mas enfim, né? Eu não sei quem viu, né? Para a equipe lá do México, eu não lembro qual foi, eu peço perdão. Mas foi um milagre, foi uma coisa que caiu do céu. O Vasco da Gama deu graças a Deus. Né? O Vasco deu graças a Deus. E o Corinthians vai lá e vai repatriar o atleta, né? Assim, eu me pergunto assim, poxa, assim, temos uma iminente saída de um goleiro, né? De um grande ídolo que é o Cássio. O outro goleiro está com uma multa de 4 milhões. Não seria mais inteligente a gente sair atrás de um excelente goleiro, porque um vai sair e o outro pode sair também, né? Vamos trazer o Pedro Raul, sendo que nós temos Yuri Alberto, né? Sendo que nós temos outras opções. O Romero é um cara importante, né? Mas aí já é outra função. O Pedro Raul é mais na função do Yuri Alberto. Tem o próprio Wesley, também é outra função. Mas assim, eu estou citando atletas que hoje são muito mais relevantes e importantes que o próprio Pedro Raul. Então assim, mudou alguma coisa? A gestão Augusto Melo? Não mudou nada. Teve reformulação? Não teve reformulação de nada. Ah, trouxe um português. Até aí, o Duílio trouxe o Vitor Pereira. Né? Então assim, mudou alguma coisa? Mudou nada. Mudou nada. Vem se mostrando, mais uma vez, a história vai dizer, o tempo vai dizer, mas neste momento, o que a gente fala é um recorte de momento, né? Antes que o torcedor fique emocionado, né? Alguém que defenda o Augusto Melo, que é simpatizante, a gente fala do momento. E no momento se mostra um péssimo gestor e um péssimo político, né? Nem a questão política ele consegue fazer bem. Mas enfim, vamos seguir aqui. Mas com muito trabalho, com uma diretoria competente, com muito esforço, estamos mudando esse patamar e pode confiar. O Corinthians vai sair disso. Falou que os opositores estão afastando empresas do Corinthians, né? Que o Corinthians, aí sim, ele disse uma verdade. O Corinthians é uma camisa que é interessante para muitas marcas, né? Óbvio, né? Um mercado, uma torcida que tem, um possível mercado consumidor que representa é gigantesco. Isso não tem dúvidas, né? Isso não tenho dúvida nenhuma. Agora, assim, estão afastando. Não, quem está afastando, você é o atual gestor, né? Você é o atual presidente, pelo amor de Deus, né? A Vaidbet saiu sobre o seu domínio, sobre essa sua direção, sobre nova direção. Então, assim, são discursos, gente. Poxa, é difícil a gente defender, né? É muito complicado a gente defender. Presidente, bom dia, Pedro Ramiro da Rádio Bandeirantes. É claro que a gente tem muitas dúvidas sobre o assunto, sobre o suposto laranja na Vaidbet. A primeira pergunta rápida é: o senhor garante que não houve qualquer tipo de desvio em diretores e dirigentes do seu primeiro escalão? E a segunda pergunta é:
O senhor sempre falou de transparência, a gente está há um mês sem a Semana da Transparência. O senhor falava de pessoas técnicas, o Marcelo Mariano, que é seu diretor administrativo, foi pedido em vários momentos pelos seus dirigentes considerados técnicos que ele deixasse o cargo. Por que manter o Marcelo Mariano? O senhor deve algo a ele e se houve alguma inversão de valores na tua gestão? Obrigado. Bom, primeiramente, não existe nada provado. Existem o que vocês falaram, o que alguém daqui saindo. E é isso que mais me chateia. Traição. Isso chama-se traição. Errei de colocar certas pessoas aqui dentro, mas estamos colocando de novo na rota. E sempre deixei claro, amigos meus será do portão do Parque São Jorge para fora. E provei isso para vocês. Por mais que fosse meu amigo na época, por mais que fosse, não tenha competência de estar aqui dentro, não estará aqui dentro. Os que estão aqui hoje são de verdade, têm competência. Agora, não julgue ninguém sem provas. Isso vocês colocaram na mídia. Uma situação que a polícia está verificando. Primeiro quem colocou, segundo quem está envolvido. E o nosso compromisso aqui é com o Corinthians, Pedro. O nosso compromisso aqui sempre vai ser Corinthians. E nós sempre fomos muito transparentes, você sabe, sempre esclareci todas as suas dúvidas, nunca deixei nada em vão. Marcelo Mariano, ele está no clube há muitos anos, é um diretor administrativo competente, que passa por todos os departamentos, é a função dele. Enquanto não se prove nada, e ao contrário do que você falou, que todos pediram, isso é mentira. Então não tem que se falar em off. Fale e prove. Aí nota. Então, eles que provem que falaram. Não existiu nenhum requerimento sequer. Nenhum. Tem coisas muito complicadas em cima disso. Então não existe isso. Existiu ameaças. Tem aqui, ó. Tem documento, não é por lei, mas é ético você afastar. Mas espera, se não é lei, é ético, o que você está dizendo? É ético do quê? Qual a acusação? Quem está envolvido? Mostre. Eu brigaria por qualquer um. Se eu coloquei lá, é de minha confiança. Eu não coloco a mão no fogo por ninguém. Mas se está lá, eu dou autonomia e dou confiança. Então, até que me prove ao contrário. E isso, você pode ficar tranquilo que vai ser esclarecido. Aliás, já tem depoimentos que disseram que tinham prova e não tem prova. Aguarda que isso vai ser resolvido. E aqueles, que é o que você falou em nota, aqueles que divulgou, serão processados criminalmente. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Nós estamos muito tranquilos quanto a isso. Eu fui o primeiro. Quando a Ernest Young mandou o documento, eu fui o primeiro a assinar Investigue, através do diretor jurídico, junto com a Ernest Young. O primeiro, internamente, para que fosse investigado fora. Internamente, com a nossa comissão de justiça, que o Romeu Toma montou, que está fazendo um excelente trabalho, e eu fui o primeiro a assinar. Se tem alguém que deve, que pague. Isso sempre foi assim no Corinthians, na nossa gestão, e será sempre assim. Então não vai pelo que disse em off, não vai pelo que falam. E isso vai ser muito bem esclarecido, não tenho dúvida. Aliás, já está em um andamento muito positivo, que as pessoas que falaram, eu tenho aqui, quando chegou lá, não tenho, não é isso. Então calma. E aí aqueles que mostraram também, vai chegar a hora deles, fica tranquilo. Presidente. O presidente aqui ameaçando, né? Falando que vai ter processo criminal em cima de algumas... Não citou nomes, né? Jogou uma parcela de culpa da imprensa que divulga a informação, né? Então, o presidente Augusto Melo é mais um daqueles que, acredito pela fala dele, ele é a favor de cercear a liberdade de imprensa, porque a imprensa simplesmente divulga, né? A imprensa noticia, e não necessariamente quer dizer que aconteceu ou não aconteceu, né? A imprensa noticia. A polícia investiga. A imprensa não tem poder de polícia, né? Eu acho que talvez cabe ao presidente Augusto Melo se informar um pouco mais, né? Porque para noticiar coisa boa, para noticiar o maior contrato de patrocínio master do país, aí ele quer a presença maciça da imprensa, né? Ele quer a presença da imprensa, ele quer mostrar que ele pode, ele quer mostrar que ele conseguiu, né? Mas quando é para noticiar uma coisa ruim relacionada ao próprio processo, né, da chegada dessa imprensa, aí não, vocês noticiam, né? Sem provas, assim, noticiar sem provas é notícia, né? Eu não sei se ele sabe, né? Mas noticiar, é notícia. Se é verdade ou não, vai caber às autoridades competentes investigar, né? Existe suspeita, é notícia, né? Eu não sei se ele sabe, né? Existe
existe suspeita, né, de desvio de dinheiro aqui e ali, feita pelo político tal, é notícia, né? É notícia. A polícia vai investigar, né? O parlamento, né, o Poder Legislativo pode abrir uma CPI. Então, eu não sei se ele sabe, mas a imprensa tem o trabalho de noticiar, né? A imprensa tem o trabalho de noticiar. Isso é direito da imprensa, né? Isso é direito da imprensa. Eu não sei se a ameaça que ele faz aí, porque ele faz uma ameaça, né? De que a hora das pessoas vai chegar. Se ele está direcionando essas palavras a algum jornalista, né? Porque foi divulgado no blog do Juca Kfouri. Eu não sei se essa ameaça foi direcionada até ao próprio Juca Kfouri, mas se foi, né? Eu acho que cabe o pessoal informar o Augusto de que, assim, um jornalista divulga notícia, né? Ah, se é verdade ou não. Uma coisa é dizer que houve, né? Aí é uma fake news. Aí é uma acusação já. Houve. Aconteceu. Não, há suspeitas, né? Há suspeitas de que aconteceu. Cabe às autoridades competentes investigarem e ver se de fato houve. Se há o envolvimento de pessoas do Corinthians, se há o envolvimento do próprio presidente, né? Então, essas coisas que enfim, né? É a tal de jogar pro torcedor, né? É o tal de jogar pro torcedor. Mas enfim, né? Falou que ele colocou as pessoas lá, que ele não coloca a mão no fogo por ninguém, mas dá autonomia para as pessoas exercerem os cargos. Então, assim, mais uma forma, né? Ele demonstra ele tenta ludibriar, ele tenta fazer um jogo de palavras, ele tenta jogar pro torcedor, mas ele mostra mais uma resposta que ele é incompetente, que ele não tem competência para estar lá, porque ele nomeou pessoas, teoricamente, segundo ele disse, né, em determinadas pessoas técnicas, né? Ele nomeou pessoas para diretorias, pessoas técnicas, e essas pessoas ou ele tirou ou elas estão saindo. E agora são acusadas de serem oposicionistas, de serem traidores pelo presidente Augusto Melo, né? Então, mais uma resposta onde ele teve a oportunidade de se mostrar ser um bom presidente, um bom gestor ou um bom político, e ele se mostra mais uma vez incompetente em tudo, né? Como gestor, nas questões técnicas, mas também como político, né? É mais uma resposta que ele tenta sair pela tangente e ele se mostra mais uma vez até o momento, hein? Até o momento. E eu não estou dizendo que ele eu estou dizendo que ele está se mostrando pelas suas respostas, é a interpretação que eu tenho. Eu acho que eu tenho direito a ter a minha interpretação, não? Enfim. Mas o Reis Rádio Claque Neto, no início da sua gestão você bateu muito na tecla de que o Corinthians voltaria a ter credibilidade, seria um time agressivo no mercado. Em entrevista no canal do Cross, você também mencionou que o Corinthians estava próximo de fechar um acordo com uma empresa gigante, mas devido até à acusação que acabou saindo, se é verdadeiro ou não, isso só as provas vão dizer, que essa empresa acabou recuando. Queria saber do senhor, essa empresa, depois de sexta-feira, de tudo o que aconteceu, ainda mantém contato com você para um possível acordo? Outras empresas procuram o Corinthians? E quais as garantias que o Corinthians tem de poder passar credibilidade para essas outras empresas depois de tudo que aconteceu? Obrigado. A credibilidade, ela continua, que já estou sendo procurado. Acabei de chegar de uma viagem justamente com isso. Fui lá falar com empresas, fui conhecer clubes, fui ver gestão, fui ver planejamento, para que eu possa também trazer para dentro do clube, assim como eu fiz na minha campanha, fui conhecer alguns clubes, entender a metodologia deles de trabalho, para que eu possa implantar aqui dentro. Eu sou um cara que eu procuro aprender a cada dia. Com 60 anos de idade, eu sempre vou estar aprendendo. Sou um cara humilde, sou um cara atencioso, falo pouco, ao contrário do que falam, né? No começo eu falava demais, agora eu não falo, então não entendo qual é o meu termo disso. Uma hora eu falo demais, outra hora não falo. Eu falo o necessário, eu falo a verdade, eu olho no olho, vocês sabem, eu nunca neguei nada, nunca deixei de atender ninguém. O Corinthians está cada dia mais com credibilidade com essa gestão, porque é uma gestão limpa, uma gestão transparente, uma gestão que quer o melhor para o Corinthians. É uma gestão que a gente trabalha dia e noite, 100 horas. Ontem, reuniões até meia-noite, sábado o dia inteiro, largando família, eu e toda a minha diretoria. Sexta até 1h da manhã, sábado o dia inteiro, à noite. Tudo isso em prol do Corinthians, isso vocês não vê. Mas toda essa diretoria que hoje acredita nessa gestão, que acredita no Corinthians e que está mudando o Corinthians, está colocando o Corinthians de novo na sua rota, no tamanho que ele é, da onde ele nunca deveria ter saído, e tirando da onde colocaram ele. Então o Corinthians cada dia mais tem credibilidade. Tivemos algum problema sim. E eles sabem disso. Por isso que eles estão fazendo todo esse away com vocês na rede social. Eles sabem que o Corinthians ganhou a credibilidade de volta, tem grandes contratos que pode ser feito,
E eles tentam, de uma certa forma, prejudicar para que essas empresas sérias, que estão voltando ao Corinthians pela sua credibilidade, para que elas se afastem. Vocês viram o caso do Mercado Livre, que a gente vinha trabalhando há muito tempo. Uma empresa seríssima, uma das maiores do mundo, que até criticavam, tem espaço na camisa, mas vocês não sabem o que está acontecendo. Aí vem um opositor daqui de dentro que perdeu a sua regalia, perdeu sua mordomia. Até nós aqui, até a diretoria coloca dinheiro do seu bolso. Coisa que eles nunca fizeram. Então, você imagina, né? 16, 17 anos, 20 anos aqui nessa diretoria, você imagina o que eles perderam, né? Hoje eles têm que entrar dentro do clube social e pagar estacionamento assim como eu paguei minha vida inteira. Mas isso chama-se credibilidade novamente. E o Corinthians, você pode ter certeza disso, a chave está virando. E eles não vão conseguir o que eles querem. Porque o Corinthians é muito grande. O Corinthians, o que ele precisa realmente é de um presidente com coragem que faça o que nós estamos fazendo. Que volte a ser o que é. E você pode ter certeza que nós vamos fazer. E tem grandes conversas aí. Pode ter certeza disso. Bom, aqui perguntando da questão das grandes empresas, credibilidade do Corinthians no mercado, né? Diz que o Corinthians tem credibilidade e tudo mais. Logo depois Logo depois não, algumas horas após o anúncio do rompimento unilateral da VaidBet, algumas pessoas, né? Algumas pessoas ligadas ao Corinthians diziam que o Corinthians estava com contatos com outra casa de aposta para um contrato de patrocínio master semelhante, hein? Com valores semelhantes. Eu não sei se é verdade ou não, né? Eu não sei se é verdade ou não. Eu só acho que assim, se confirmar, ótimo. Ótimo. Se confirmar, beleza, tá tudo certo, não tem problema nenhum, né? Agora, se não se confirmar, essas notícias elas são danosas, né? Elas são danosas, porque elas enganam os dirigentes, né? Que acham que tá tudo certo, as pessoas próximas, as pessoas que têm algum poder de influência e que podem fazer alguma coisa de fato para o clube mudar, elas vão se enganar, né? Olha, tem uma grande casa de apostas e a gente vai receber os mesmos valores, vamos continuar com o maior patrocínio do Brasil, né? E o Flamengo, que tem a maior torcida do Brasil, não chega perto, hein? Né? Não chega perto. Se acontecer, tudo bem. Agora, se não acontecer, né, você vê que assim é uma manobra, né, é uma cortina de fumaça que engana o torcedor, enganam as pessoas dentro do clube, que eu, como eu falei, que são pessoas que poderiam fazer algum tipo de diferença. Não só influenciando a decisão do presidente, mas, cara, influenciando decisões do comitê, né? Do restante da diretoria, do que é melhor para o Corinthians de fato, né? Então, o presidente fala aí com pompas de que tá mudando, que o Corinthians é atrativo, né? É atrativo, tem moral no mercado e que os opositores estão jogando contra, estão tentando derrubar essa credibilidade do Corinthians e que o Corinthians tem muita credibilidade. Isso só o tempo vai dizer. Isso aqui eu não vou cravar, não vou vir aqui criticá-lo por falar isso, porque eu não sei, né? Eu não sei. Eu não sei quantas marcas estão entrando em contato com ele. Eu não sei quanto essas marcas estão propondo para ele. Não sei. Eu não sei. A gente vai saber daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, ou talvez daqui a alguns meses, né? Mas até este momento, né? Até este momento, o Corinthians está sem um patrocínio master. Tem uma série de patrocínios, como você pode ver aqui atrás, tem uma série de patrocínios, grandes marcas, não tenha dúvidas. Agora, nenhum desses é patrocinador master, né? Eles pagam uma grana legal? Paga, mas essa grana legal não paga a folha salarial do Corinthians. Então vamos ver. Essa resposta eu não posso dizer muito, né? É uma resposta que joga pro torcedor. Agora sim, se a gente só vai saber se é verdade ou não daqui a alguns dias, se de fato chegarem novos patrocinadores e assim, e patrocínios com contratos, com cifras bastante razoáveis, né? Fora isso, a gente fica no disse pelo que não disse. Presidente, aqui, bom dia. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o Igor Svenburger, um empresário gaúcho que está com o senhor em vários lugares, viaja com o senhor, está aqui no CT o tempo inteiro, vai nos jogos, está assistindo jogos no camarote. Queria que você falasse qual é o papel dele, que até então é um papel que não está oficializado, assim, ao seu lado. Eu vou fazer uma pergunta bem direta. Ele emprestou dinheiro e quanto o Corinthians, se sim, quanto o Corinthians deve hoje para esse empresário Igor Svenburger? Obrigado. Isso é você que está dizendo, não.
Eu tô perguntando. Sim, mas você tá falando que ele tá aqui várias vezes no CT. Quando você viu ele aqui? Várias vezes. Quando? Todo mundo, todos os funcionários veem. Fala pra mim, sempre. quais são os A funcionários que viram ele coletiva aqui? do Cássio, por exemplo, ele tava aqui. Sim, mas não é todos os dias como você tá falando. Mas muitas Então- vezes. então Muitas... Não. Ó, Coloca a coisa mais clara. não. Vou defender o Vessone. Ele foi mal na pergunta, falou que tá aqui direto, falou. Mas ele não falou que tá ali todos os dias, né? Vamos voltar na pergunta, ó. Já que o Augusto ele quer ser correto, então vamos ser correto. Se é você que tá dizendo. Vamos voltar. Ao seu lado, eu vou fazer uma pergunta que até então é um papel que não tá assistindo jogos no camarote, já com o senhor, tá aqui no CT o tempo inteiro. Tá aqui no CT o tempo inteiro, né? Tudo bem. Foi generalista, né? Tudo bem. Falou, tá no CT o tempo Vai nos inteiro. jogos, papel que não tá tanto o Corinthians, Isso é você que tá dizendo. às vezes. Quando? Todo mundo, todos os funcionários veem. Fala pra mim, sempre. quais são os A funcionários que viram ele coletiva aqui? do Cássio, por exemplo, ele tava aqui. Sim, mas não é todos os dias como você tá falando. Não. Então, o Vessone falou, ele tá aqui o tempo inteiro e o Augusto já vem e fala que todos os dias. O Vessone não falou isso, né? Já que ele quer ser correto, então vamos ser correto, né? Vou ser chato, né? Vamos ser chato. Já que ele quer ser chato, já que ele quer ser né? O correto com as palavras, né? Não tire palavras da minha boca, não diga inverdades. Então vamos ser correto também, né? Vamos ser chato. Mas muitas Então- vezes. Então Muitas coloca a vezes. coisa mais clara. Tá, então, É um grande amigo, é um grande empresário, é um cara gente boa, que até agora botou um dinheiro dentro do Corinthians, não retirou R$1, não fez nenhuma transação de jogador com o Corinthians. Ele Até agora, né? Até agora ele não tirou R$1. não vive disso, ele tem as coisas dele, mas é um amigo particular, não tem nada a ver com o Corinthians. É um cara que na hora que eu precisei, assim como você já fez essa pergunta para as outras gestões, quando eles emprestaram dinheiro para o Corinthians? Você já fez? certamente está no balanço todos os empresários. Então, a pergunta, né? Não sei se o presidente percebeu, a pergunta foi para ele, não foi para o Duílio, não foi para o Andrés, a pergunta foi para ele, tá? A pergunta não foi para os outros. Não responda uma pergunta jogando. Porque é aquele clássico, né? Pô, não pode jogar lixo na grama. Pô, mas o fulano jogou. Não, mas o fulano é fulano. Você é você, né? Você perguntou. Não. A pergunta é para você. A pergunta não é para os outros, né? Que já emprestaram dinheiro para o clube. Sim, Então, por isso que eu Ele pergunto. vai estar também no nosso. Ele emprestou com juros muito abaixo. Ele é um cara que ajuda o Corinthians e está me ajudando a sair dessa situação. Quanto é Nós o valor? temos, eu não sei de dizer direito, vou ver, acho que não sei se é 4 milhões, foi para a compra do Mateuzinho, se eu não me engano. Que nós precisávamos, a gente precisava de um atleta como o Mateuzinho, e ele acabou emprestando dinheiro porque eu pedi o dinheiro para ele emprestado. Com juros muito, muito abaixo, ou não sei nem se vai ter juros, eu preciso ver direitinho, porque ele tratou direto com o financeiro, não tratou comigo, eu não trato essas coisas. Aliás, tudo que é do Corinthians passam pelos órgãos que tem que se passar. Jurídico, eu não assino nada sem tiver o carimbo do jurídico, sem passar pela comissão e sem pelo meu secretário-geral me autorizar. Tudo. Não se faz nada sem passar pelo financeiro, não se faz nada sem passar pelos departamentos e depois o jurídico carimbar e a comissão autorizar e eu assinar. E eu não assino nenhum documento sozinho. Sempre tem o meu secretário junto para mim assinar. Então, é um cara que não fez um negócio aqui dentro em termos de jogador, não tem uma porcentagem diferente da outra gestão, que eu sou contra isso. Então é um cara que, se puder, como tem outros, eu já tenho outras ofertas de pessoas que até era da gestão passada, ou pessoas que não teve entrada na outra gestão, pessoas sérias, pessoas muito influentes, que já se ofereceram ajuda. E até agora a gente está conseguindo ainda sangrar e honrar muitas coisas. Nós temos um déficit mensal absurda. Mas estamos conseguindo honrar, assim como honramos direito de imagem, algumas pendências, fundo de garantia que estava atrasado, de meses. E nós honramos. E deixei muito claro para os atletas, quando eu chamei para eles, cheguei de Londres, cheguei de viagem quinta-feira, não dormi, fui para minha casa, tomei um banho e vim conversar com os atletas por causa desses burburinhos que estavam na imprensa. Cara, até me arrepiou. Os atletas chegando para mim, presidente, estamos fechados com você, força. A gente sabe como funciona. E essa é a melhor gratificação para a gente que trabalha aqui na frente de um clube como o Corinthians. Então, Vessone, você tem meu telefone, cara. Não vai na onda do que dizem ou deixa de dizer. Liga para mim que eu vou te confirmar, como muitos têm meu telefone. Eu nunca neguei meu telefone para ninguém e sempre deixei claro para vocês. Liga que eu esclareço qualquer dúvida. Liga e eu vou te esclarecer qualquer dúvida. Eu nunca vou faltar com a verdade com você, porque não é do meu perfil. Meu perfil é olhar no olho, falar na cara e falar a verdade. Mentira comigo não tem. Eu estou num dos maiores clubes do mundo. Eu estou de passagem. Essa instituição fica. É uma das maiores do mundo. Isso aqui é minha vida depois da minha família. E eu vou lutar até o final para tirar o Corinthians dessa situação, assim como nós estamos tirando. Você pode ter certeza disso, que a chave está virando. Presidente, Mais uma vez, né? Discurso político falando que a chave tá virando, que a coisa tá mudando e a coisa tá feia, né? Perspectiva de ficar sem goleiro, vai ficar o Matheus Donelli, né?
Então, assim, mais uma vez o discurso de que a coisa está mudando. E o Corinthians na zona do rebaixamento, né? Enfim, a pergunta do Bessone em relação ao empresário, até esqueci o nome do empresário, peço perdão. Perguntou por que ele está tão presente, por que está no camarote, perguntou se emprestou dinheiro. O presidente confirmou que ele emprestou dinheiro, cerca de 4 milhões de euros, né? De euros, porque para a compra do Mateuzinho foi euros. Então, assim, 4 milhões de euros dá mais de 20 milhões de reais, tá? Ele falou 4 milhões, mas não falou as cifras. Imagino eu que ele falou que foi para o Mateuzinho, então são 4 milhões de euros. Mais de 20 milhões de reais. Isso eu não sei se é verdade ou não, ele não falou, mas é o meu entendimento. Só estou dando o meu entendimento, a minha interpretação. Se é verdade ou não, isso cabe a ele confirmar. Até porque ele foi evasivo mais uma vez, né? Não sei os valores corretos, né? Então, assim, ele pede empréstimo para um amigo pessoal, juros baixíssimos, diz que não tirou dinheiro nenhum do Corinthians até agora. Até agora, né? Até agora, porque o empréstimo foi feito agora. Quando que isso vai voltar, né? Quanto de juros? Juros baixos, tudo bem, mas quando vai passando os meses, esses juros vão aumentar, né? Você não tenha dúvida disso. Você não tenha dúvidas disso. Então, e aí depois, não tem porcentagem de jogador. Não tem agora. Não tem agora. Porque ninguém empresta dinheiro, ninguém empresta 20 milhões de reais, pelo meu entendimento, eu não tenho certeza, tá? Mas mesmo que fosse 4 milhões de reais, ninguém empresta milhões de reais sem nenhuma garantia, né? Sem nenhuma garantia. Daqui a pouco pode aparecer, né, porcentagem em jogadores. Pode, não estou falando que vai, pode, porque como eu falei, ninguém empresta milhões e milhões sem nenhuma garantia, só pela amizade, né? Então tudo bem. Ele fala que emprestou dinheiro de fato, confirmou esse valor, confirmou que é um empresário que é próximo dele, é um amigo pessoal dele, muito provavelmente vai continuar aparecendo no Corinthians, muito provavelmente deve emprestar mais dinheiro ao Corinthians, porque, como eu disse, ninguém empresta dinheiro, né? Porque é apaixonado, porque é um idealista. Quem tem dinheiro, quem tem essa grana, empresta dinheiro porque vai render, porque é um investimento. Porque é um investimento. Você que está aí, duro, né? Sem dinheiro, ganha pouco. Se alguém te pede um dinheiro emprestado, que você vai falar, cara, se for um bom investimento, eu vou emprestar. Porque é um bom negócio, né? É um bom negócio. Então ninguém vai emprestar milhões de reais se não for um bom negócio, né? Essas pessoas ficam ricas, não é por acaso, porque elas sabem investir o dinheiro. Porque elas sabem o que é um bom investimento. Pô, vou emprestar o dinheiro, por mais que os juros sejam baixos, é um baita negocião, não? É um baita negocião. Então, não tirou agora, né? Não tirou. Quanto que vai ser essa brincadeira depois? O quanto que vai render essa brincadeira daqui a alguns meses, né? Aí que eu quero ver. E ele tá falando que vai mostrar, né? Vai aparecer, né? Cita as outras gestões. Você perguntou. Não, isso não cabe às outras gestões. Isso cabe à sua gestão, presidente, né? Mas tudo bem, diz que vai aparecer lá. Então a gente vai aguardar para ver no momento da transparência, no momento que for divulgado, que de fato é essa dívida, né? Por enquanto, ele foi evasivo. Falou 4 milhões, não falou as cifras. A gente, imagino eu, digo por mim, imagino eu que deva ser 4 milhões de euros. Então, né, já tem uma dívida aí, mais uma dívida, né? Além das possibilidades aí de transfer ban e tudo mais, mais uma dívida, né? Mais uma dívida confirmada. E dizendo que o patamar vai mudar, de que a coisa tá virando, de que a chave está virando, né? De que o momento vai mudar. Então, tudo bem. Você que quer acreditar, acredite, tenha fé, né? Mas a coletiva, assim, a gente ouviu apenas quase 20 minutos não, uns 15 minutos, porque tem o comecinho do vídeo, né? Uns 15 minutos de coletiva. Em 15 minutos, é o tom da coletiva inteira. Evasivo, né? O tempo todo evasivo. Desviando, quando a pergunta é difícil, desvia aqui, desvia, dribla aqui. Driblador, né? Bom driblador. Bom driblador. Enfim, gente, eu vou encerrar o podcast por hoje, que estamos chegando a quase 1 hora. Fazia tempo que a gente não gravava um podcast tão longo. Mas não dá, né, gente? Não dá. Se a gente ouve... Assim, a gente sabe que o dirigente, ele joga pro torcedor. E isso é natural. Isso é natural. Né? Agora, chama uma coletiva para dar cara a tapa, para mostrar presença. Isso é legal. Isso é legal.
Mas quando você fica a coletiva inteira desviando, jogando para a torcida, né, driblando, sendo evasivo, aí pega mal. Aí é melhor não aparecer, né? Isso, pelo menos, é a minha impressão. Porque você fala e não fala nada. Você fala, responde e não esclarece nada. Todas as dúvidas que existiam, talvez essa da dívida foi respondida. Não vou ser leviano. Essa da dívida foi respondida, né? Respondeu que teve a dívida. E o quanto foi a dívida? Mais ou menos, né? Diz que foi mais ou menos, aí não sei exatamente. Ele pede 4 milhões e não sabe qual que foi os detalhes, né? E é um amigo pessoal dele, hein? E ele não sabe os detalhes. Pô, me empresta 4 milhões? Claro, empresto. Pô, é isso aí, vê com o jurídico aí agora se vira, né? Enfim, né? Enfim. É isso, gente. Vamos acompanhar as cenas dos próximos episódios. Vamos ver pelo menos se o time. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar, né? Cheguei aqui, fui ver os jogadores, presidente, estamos juntos, fiquei até arrepiado. É óbvio que os jogadores estão juntos, né? É óbvio que. Pô, que resposta. Se os caras não estiverem juntos, eles vão receber o salário deles, não? Presidente, estamos juntos, vira a chave, traz um patrocinador master de novo, que o nosso não pode atrasar, né? Então, assim. É brincadeira, né? É brincadeira. Gente, eu vou encerrar o podcast por hoje. A gente vai ter rodado do campeonato. Vamos trazer a tabela aqui. Agenda do dia. Aqui, ó, já tá aqui, 8ª rodada, né? O Corinthians joga hoje. Fora de casa. O jogo é complicado. Vale tudo, né? Vale tudo. 5 pontos, 4 pontos. Vale tudo aqui, hein? Valendo a saída da zona do rebaixamento. Vamos ver se a resposta vem pelo menos dentro de campo. Teve tempo de trabalhar, né? O Antônio Oliveira. Vamos ver se dentro de campo, pelo menos, a gente vê uma virada de chave. E aqui tantas outras camisas. Amanhã a gente está de volta para comentar um pouco sobre a rodada, tá? Encerro por hoje. Peço perdão pelo longo podcast. Encerro por hoje. Valeu demais. Ótima terça-feira. Forte abraço. E amanhã estamos de volta. Tchau.